Hoje eu vim aqui trazer pra vocês o vídeo de quadrinhos e mangás número 4. Eu vou começar a fazer esses vídeos de uma forma diferente. Eu vou começar o vídeo falando sobre os mangás que eu li ou o primeiro volume ou o volume único, e depois eu parto então para os mangás que são continuações, assim, são séries, né, que eu tô no volume 10, 12, 15, pra vocês não pegarem muito spoiler já no começo do vídeo. Acho que deu pra entender mais ou menos, né, como que eu vou fazer. Então vamos lá. Nesses últimos tempos, então, eu comprei e li, então, o The God's Lie, da Kaori Ozaki. Nesse mangá, então, nós vamos acompanhar a história do Natsuru, que é um menino que ele não tem muito contato, muita conversa, né, com as meninas da sala, mas que, de repente, descobre, então, um segredo, assim, um grande segredo, na verdade, de uma colega de sala, que seria Suzumura. Como, por exemplo, ele mentir para a mãe dele que ele vai num jogo, se eu não me engano, de futebol, mas na verdade ele fica então na casa dessa Suzumura, entre outras pequenas mentiras. Esse mangá, ele gira em torno dessas pequenas mentiras que às vezes nós contamos para as pessoas, só que não esperando machucar as pessoas, mas são pequenas mentiras que a gente conta para proteger essas pessoas. Então esse mangá, ele vai girar em torno disso. E daí vem o nome, né? The God's Lie, que seria então a mentira de Deus. Ele é um mangá muito bonitinho, ele é volume único, tá, gente? Então aqui na história nós vamos ter começo, meio e fim. E ele é um mangá, assim, super gostoso, super simples de ser lido, e realmente no final você tem aí uma grande lição para se aprender. Outro mangá, então, que eu li também, o volume 1 nesses últimos tempos, foi o Lobo Solitário. Só que o Lobo Solitário, pra mim, ele já não foi tão legal. Eu comprei o volume 1 pra ver como que era, né, porque esse mangá, ele é famoso, ele é um clássico, né, ali nos mangás ele é tido como um clássico, mas eu vou ser bem sincera com vocês, eu realmente não gostei da história e o traço do mangaka não me conquistou. Conforme eu ia lendo a história, eu ia reparando no traço do desenhista e eu ficava com aquilo na cabeça, sabe, gente? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Essa imagem aqui, eu acho que é a pior que eu achei aqui dentro do mangá, é a que mais dá pra se ver realmente o quanto tá desproporcional o corpo da criança, a cabeça da criança e o corpo do pai, né, dessa criança. Mas nós temos muitos outros exemplos aqui dentro, né, de anatomia, exemplos de perspectiva, coisas assim que realmente chegam a doer. Gente, eu já peço desculpa, porque eu sei que muita gente gosta desse mangá, muita gente defende esse mangá com unhas e dentes, mas eu realmente não gostei, então eu vou parar por aqui. A história, pelo que eu entendi, seria então desse samurai, né, que ele trabalhava pro governo, só que um dia acontece uma coisa X, e ele acaba virando, então, inimigo, entre aspas, né, desse governo, ele vira um assassino, então ele é contratado pelas pessoas para fazer esse serviço mais sujo. E no meio desses serviços, então, ele usa o filho dele, às vezes como isca, às vezes como o próprio estupim da briga. E realmente isso no mangá também não me agradou nem um pouco. Eu não sei se é porque agora eu sou mãe, eu tô mais sensível, não sei realmente o que pode ser, mas realmente foi um mangá que não me agradou nem um pouco, então eu vou parar aqui no volume 1. E agora falando de um mangá muito bom mesmo, eu vou falar então um pouquinho sobre Fullmetal Alchemist, de volume 1. Esse volume aqui, na verdade, eu acabei de ler, então a história tá meio que fresca ainda na minha memória. E nós vamos acompanhar aqui a história então de dois alquimistas, né, dois irmãos, que seriam os irmãos Elric. Esses dois irmãos Elric, então, eles têm ali uma história triste de vida, né? Porque eles perderam a mãe muito cedo. E foi isso que ocasionou, então, eles estudarem a alquimia, né? Eles queriam trazer a mãe de volta à vida, só que isso tá contra todas as leis da alquimia, as leis da vida, realmente. Porque apesar deles saberem do que é composto o corpo humano, eles não iam conseguir realmente trazer de volta a mãe deles, porque o corpo humano é muito mais do que simples elementos. E nessa tentativa, então, de trazer a mãe de volta, na alquimia tem aquele lance de troca equivalente, né? Eles têm que dar alguma coisa para poder receber algo em troca. Então, nessa alquimia que eles fizeram para trazer a mãe de volta à vida, o Edward, então, acaba perdendo uma perna e o Alphonse, né, que é o irmão mais novo, ele acaba perdendo o corpo inteiro. E no desespero, né, de trazer o irmão de volta, o Edward, então, ele acaba sacrificando um dos braços dele
pra trazer a alma do irmão, porque ele não consegue trazer o corpo do irmão. Ele teria que sacrificar muito mais do que apenas um braço. Então ele só consegue trazer de volta a alma do irmão, e ele acaba pegando essa alma então e colocando numa armadura que estava ali na mesma sala, né, onde eles estavam praticando então a alquimia. E essa é só assim a introdução da história. Tem muito mais por trás, tem assuntos sérios aqui, assim como tem muitas tiradas cômicas. Ele é um mangá que ele é feito na medida. Assim como ele trabalha ali um pouco de um assunto mais sério, né? Ele vai introduzir muitas tiradas cômicas, então você nunca vai ficar cansado de ler esse mangá. Eu gostei bastante. Eu já tinha assistido o anime mais antigo, né? Não esse Brotherhood que foi lançado depois, mas o mais antigo eu já tinha visto. E eu tenho muita vontade de ver o Brotherhood. Só que eu quero ler primeiro o mangá pra depois acompanhar com o anime. Então, ó, gente, aproveita que ele ainda tá saindo na banca. Se eu não me engano, vai sair o volume 7 agora, porque eu comprei até o volume 6. E dê uma chance pra esse mangá. Compre pelo menos o volume 1, eu sei que vocês vão gostar. Agora eu vou falar dos mangás que são, assim, continuações. Vou falar um pouquinho, então, sobre o Berserk volume 7. Então, a partir de agora, pode ser que eu solte algum spoiler dos volumes anteriores, mas não se preocupe que não vai ser nada muito, assim, nossa. Aqui no volume 7, nós vamos continuar acompanhando, então, um pouquinho do passado da Casca, e como isso acaba aproximando, então, um pouco ela do Guts. E eu acho, só acho, acredito, tenho esperança de que isso aí vai acabar construindo ali uma relação de amor entre os dois de alguma forma. E depois de acompanhar então essa história do passado da Casca e o envolvimento dela, né, no bando ali do Falcão, nós vamos continuar acompanhando ali as cenas de luta, eles vão ser resgatados pelos companheiros e tudo mais, mas vai acontecer ali uma guerra. Eles vão ser atacados. Esse mangá, ele cada vez ele deixa você mais desesperado assim pra ver o que vai acontecer. E sempre termina ali num gancho espetacular, então eu quero muito, muito mesmo alcançar o volume que tá na banca, só que eu ainda tô na metade. Eu tô no volume 7, na banca já deve estar no volume 17, talvez. Então eu preciso muito, muito mesmo achar um site e comprar todos os volumes restantes que faltam ainda nessa coleção. Mas olha, tá cada vez melhor. Berserk, assim, tá se tornando um dos meus mangás preferidos. Outro mangá que eu tô adorando acompanhar é então o Vagabond. Nesses últimos tempos, então, eu li o Vagabond volume 10, o Vagabond volume 11 e o Vagabond volume 12. Nesses últimos volumes, nós ainda vamos continuar acompanhando, né, a história do Musashi em busca, né, ali dos maiores samurais que existem, porque parece que ele quer provar alguma coisa não só pra ele, mas pra todos aqueles que um dia o chamaram de demônio. Ele quer ali se tornar realmente o homem mais forte. Inclusive, aqui nesse volume, né, o volume 11, ele dá de cara então com um dos samurais, assim, cabeça ali de um clã, e ele não consegue desafiar esse senhor dormindo, porque esse senhor, a alma dele, a força dele vai muito além mesmo da imaginação do Musashi, e ele realmente vê o quão insignificante é a força dele. Ele então sai dali e parte, né, continua nessa viagem dele, à procura dos samurais assim mais fortes pra ele desafiar, e ele vê que ele tem muito ainda a crescer. Nós vamos também acompanhar a história da Otsu, né, e é a menina então que o Musashi tá começando a gostar, e nós vamos também acompanhar a história dela, e nós vamos então acompanhar a história desse melhor amigo, entre aspas, né, do Musashi, que seria então o Matahashi. O Matahashi, ele assumiu essa identidade desse espadachim super famoso, super forte, que seria então o Sasaki Kojiro, se eu não me engano o nome dele. E vamos ver, né, se essas três histórias ainda vão se cruzar mais pra frente. Eu acho que sim, né, porque um acaba fazendo parte do outro. E eu acredito sim que o Musashi vai se tornar um espadachim assim super forte. Eu estou amando a história, tô gostando muito mesmo. O traço é lindo, lindo. Nossa, eu não mostrei o traço de nenhum dos mangás pra vocês, né? Ai, gente, desculpa. Eu vou mostrar agora pra vocês o traço do Vagabond, tá? E depois eu volto mostrando os traços dos mangás que eu falei. Esse aqui seria então o traço do Vagabond. Só pra vocês terem uma ideia, eu não quero mostrar muita coisa, porque senão eu vou soltar algum spoiler, tá? Essa cena aqui seria ele tentando desafiar então o senhorzinho dormindo e não conseguindo. A arte do Vagabond é impecável, gente, impecável mesmo. Vou mostrar um pouquinho da arte do Berserk pra vocês. Eu não quero soltar nenhum spoiler, tá? Porque essa daqui é a arte já do volume 7, né? É um traço um pouco mais bruto, ele não usa tanta retícula, né? E é um traço com mais detalhamento também.
O traço do Vagabond eu acho que se aproxima um pouco mais do real, né? Agora o do Berserk, ele é um traço assim realmente bem bruto, ele é muito bem feito, ele é rico em detalhes. Vou mostrar o traço do Fullmetal Alchemist. Esse aqui então é o volume 1. Nossa, já tá quase que eu mostro um spoiler aqui. Esse aqui então seria o traço do Fullmetal Alchemist. Tô mostrando bem no começo assim mesmo, porque eu não quero soltar nenhum spoiler. Porque eu quero muito que vocês leiam esse mangá, deem uma chance pra ele, porque, olha, um mangá muito bom mesmo. Vou mostrar o traço do The God's Lie. O The God's Lie, o traço dele ele é mais limpo, ele usa algumas retículas, mas ele não tem assim muito detalhamento. Ele não é aquele tipo de cenário que é cheio de detalhes, igual no Berserk, por exemplo. E ele é um traço assim mais delicado. E por último eu vou mostrar o traço então do Lobo Solitário. O Lobo Solitário também tem um traço assim mais pesado, né? Um traço com detalhes, bastante detalhes. Mas é um traço assim que realmente, na minha opinião, falta um pouquinho ali de anatomia, né? A anatomia dos personagens ela é bem fraca. Tem várias cenas assim que a perspectiva também fica um pouco esquisita. E ele é um mangá que tem algumas cenas de sexo e algumas cenas de nudez. Mas então, continuando, nesses últimos tempos eu também li o volume 11 e o volume 12 do Ao Haraido. Ele é completo em 13 volumes, se eu não me engano, então a gente tá bem pertinho do final. Eu tô gostando bastante da história, mas ela é uma história bem água com açúcar mesmo, tá, gente? Ele é um romance, assim, bem clichêzinho, mas é muito gostoso de ser lido. Aqui nós vamos continuar acompanhando, então, a história da Futaba e como ela ainda gosta do Tanaka, mas ela está namorando com o Kikuchi. Eu sei que é meio complicado, assim, né, de se pensar, mas realmente ela é uma pessoa que não esqueceu o amor passado e que ela tá em outro relacionamento tentando esquecer esse então amor que não deu certo. Nós vamos então acompanhar esse esforço, né, da parte dela no volume 11, só que aí no volume 12, né, como todos sabemos, ela acaba realmente retornando para o seu par ideal. Par ideal, na minha ideia, seria então aquele que você está destinado a ficar no final da história. Então vamos lá, gente, tá pertinho do final, só falta um volume então para terminar, mas eu acho que já daria para ter terminado no volume 12, porque ali nós tivemos um encerramento legal. Mas vamos aguardar aí o volume 13 para ver o que vem. E por último, então, eu li o Zetman volume 6, que finalmente consegui comprar. Só faltava o volume 6 pra mim, né? Eu tinha o 7 e o 8, mas faltava o 6. E li também o volume 7. Aqui, então, nós vamos acompanhar a história do Jin. Só que o Jin, ele tinha sido capturado por uma organização, né? Que queria tirar, então, o Zet de dentro dele. Só que ele ainda é o Zet, só que, se eu não me engano, ele é 2%, 5%, alguma coisa assim do Zet, do que o Zet era. E ele tem ali agora uma forma de manifestar o Zet dentro dele. E ele alcança tudo isso com a ajuda da mesma corporação que o capturou. Nós temos também a introdução de novos personagens, como essa menina aqui da capa. E temos também o fim, entre aspas, da história do Koga, né? O que aconteceu depois daquela festa, né? Festa, entre aspas, né? Que deram pra ele, em homenagem a ele, ou sei lá, com as fãs dele e tudo mais, que resultou, né, naquelas coisas horríveis, né, que aconteceram. E nós temos a discussão, então, das pessoas envolvidas ali, né, na recuperação do Koga. Porque realmente nessa tragédia que aconteceu toda, né, o Koga ele acabou realmente perdendo o movimento do corpo, ele acaba realmente apanhando muito e ele tá num estado assim deplorável. Então agora eu acredito, eu não sei, ainda não li o volume 8, mas eu acredito que realmente eles vão transformar ali o Koga para que ele possa sobreviver. Então, gente, eu espero que não tenha sido muito confuso, né? Mas é que, por exemplo, o Zetman, eu tô já no volume 7, né? Não teria como eu falar muito sobre o começo da história, eu tô falando mais sobre a parte onde eu estou. Então eu espero que não tenha ficado muito confuso para quem tá começando, né,
a acompanhar a história e acompanhar os vídeos também aqui do canal. E eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo não tenha ficado muito longo. Qualquer coisa, deixa um comentário aí pra mim, eu adoro responder comentários. E eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau!